Muitos acreditam que o mundo pertence aos espertos, aqueles que sabem tirar vantagem de cada situação. Mas a verdade é que o universo guarda um registro silencioso de cada batida de um coração generoso. Esta é a história de um jovem que descobriu que a maior riqueza não se conta em moedas, mas sim em atos de entrega que ninguém vê. Em uma região onde a terra parecia ter esquecido o sabor da chuva, vivia Mateus. Ele era um rapaz de mãos grossas pelo trabalho pesado e pés acostumados com o chão batido. Sua única herança fora um pequeno pedaço de terra seca e uma lição que seu avô repetia todas as noites: meu filho, nunca deixe que a dureza do mundo seque a fonte da sua bondade. Mateus trabalhava como ajudante de pedreiro, carregando sacos de cimento sob um sol que castigava a alma. Ganhava pouco, o suficiente apenas para uma caneca de café e um pedaço de pão amanhecido. Mas seus olhos brilhavam com uma paz que os homens mais ricos daquela província não conseguiam comprar. O vilarejo atravessava uma crise sem precedentes. A seca havia matado as plantações. Os grandes fazendeiros cercavam seus poços com arame farpado e guardas armados. A ganância corria pelas ruas como um vento frio, apesar do calor escaldante. Mateus, porém, mantinha um pequeno hábito. Todas as manhãs, ele guardava metade do seu pão e um pouco da água que recebia na obra para oferecer a quem estivesse em pior situação. Você é um tolo, Mateus, diziam os outros trabalhadores, rindo enquanto limpavam o suor da testa. Suas roupas estão em farrapos, sua casa está caindo e você ainda divide o pouco que tem. Por que não guarda para si? Talvez assim consiga comprar um par de botas novas. Mateus apenas sorria, um sorriso calmo de quem conhece um segredo que os outros ainda não descobriram. O pão que eu como me sustenta o corpo, mas o pão que eu divido me sustenta a alma. Certo dia, o calor estava tão intenso que os pássaros caíam das árvores. Mateus voltava para casa por uma trilha pouco usada, um atalho por entre rochas e despenhadeiros, quando ouviu um gemido abafado. Ao se aproximar de uma ribanceira, viu um homem caído. Era um senhor de idade avançada, vestido com roupas simples, mas que pareciam carregar o pó de muitas estradas. Ele havia escorregado e sua perna estava presa sob uma pedra pesada. O rosto do homem estava pálido e seus lábios rachados pela desidratação. Sem hesitar, Mateus desceu a encosta, ignorando o risco de também se ferir. Com um esforço sobre-humano, usando toda a força que seus anos de trabalho pesado lhe deram, ele conseguiu alavancar a pedra e libertar o idoso. O homem mal conseguia abrir os olhos. Mateus pegou seu último gole de água, aquela que ele vinha economizando para sua própria sede, e gota a gota refrescou a garganta do desconhecido. Calma, o senhor está seguro agora, murmurou Mateus, rasgando a própria camisa para fazer uma atadura. Como o idoso não conseguia caminhar, Mateus o colocou nas costas. Foram 3 quilômetros de subida íngreme sob o sol escaldante. O suor ardia em seus olhos e seus músculos gritavam de exaustão, mas ele não parou. Ao chegar em sua humilde cabana, deitou o homem em sua própria cama, a única que possuía, e passou a noite em claro cuidando da febre do desconhecido. Nos dias que se seguiram, Mateus cuidou do Senhor com uma dedicação de filho. Dividiu seu pão, fez caldos com as poucas ervas que cresciam em seu quintal. E mesmo quando o cansaço da obra o vencia, ele encontrava forças para contar histórias e orar pelo restabelecimento daquele estranho. Enquanto isso, na vila, a zombaria continuava. Agora o Mateus virou enfermeiro de mendigo. Além de pobre, agora é babá de um velho que nem sequer tem onde cair morto. Você nunca vai progredir na vida desse jeito, rapaz. Mateus ouvia, mas seu coração estava blindado pela paz. Ele olhava para o céu estrelado pelo telhado furado de sua cabana e agradecia. Obrigado, meu Deus, por me dar a chance de ser útil a alguém.
Após uma semana, o senhor idoso já conseguia se sentar. Ele olhou ao redor, observando a pobreza extrema em que Mateus vivia. E depois olhou para as mãos do jovem, cheias de calos e cicatrizes. "Por que você fez isso, meu filho?" perguntou o homem com a voz agora firme. "Você não tinha nada e deu o pouco que tinha para um estranho que não pode lhe pagar." Mateus sorriu, o mesmo sorriso humilde de sempre. "O Senhor não é um estranho, é um irmão que precisava de ajuda. Eu aprendi que o bem não se faz por troca, se faz por amor. Se eu puder dormir sabendo que o Senhor está vivo e bem, essa já é a minha recompensa." O idoso levantou-se com uma agilidade que Mateus não esperava. Ele retirou do pescoço um cordão com uma chave antiga e pesada. "Mateus, meu nome é Benício. Durante anos, eu fui o guardião de um segredo nestas montanhas. Muitos homens gananciosos me procuraram. Me ofereceram fortunas para que eu lhes mostrasse o caminho. Mas eu sabia que a riqueza nas mãos de quem não tem coração apenas gera mais dor. Eu orei a Deus pedindo um sinal, alguém que fosse digno de cuidar de um tesouro que pertence ao povo." Benício levou Mateus até os fundos do pequeno terreno seco do jovem. Apontou para uma formação rochosa que todos achavam ser apenas pedra estéril. "Cavar aqui", disse ele. Mateus, confiando no homem que salvara, começou a cavar. Horas se passaram. O suor encharcava a terra seca. De repente, o solo ficou úmido. Mais um golpe de enxada e um som cristalino ecoou. Uma fonte de água puríssima jorrou. Mas não era apenas água. Juntamente com a água, pedras preciosas brilharam sob o sol. Esta água é a vida para este vilarejo. E essas pedras são a ferramenta para você reconstruir. Você provou que é o único homem com o coração limpo o suficiente para não ser corrompido. Mateus ficou de joelhos, chorando de gratidão. Ele não usou a fortuna para comprar mansões ou humilhar quem o zombara. Ele usou o recurso para construir poços artesianos para todos. Fundou uma escola e uma casa para idosos desamparados. O vilarejo, que antes morria de sede e de egoísmo, floresceu sob a liderança do jovem. Aqueles que antes riram de Mateus, agora o olhavam com admiração e uma ponta de vergonha. Ele, porém, continuava o mesmo. À tarde, costumava sentar-se debaixo de uma árvore frondosa, a mesma que ele plantara com a água daquela fonte, e repetia para as crianças que o cercavam: "Nunca deixem de fazer o bem. O céu nunca se esquece de um gesto de amor." E a recompensa de Deus sempre chega no momento perfeito, transformando desertos em jardins. A história de Mateus espalhou-se por todas as montanhas, lembrando a cada alma que a verdadeira nobreza não está no que temos no bolso, mas no que estamos dispostos a oferecer. E até hoje, dizem que quem passa por aquele vilarejo pode ouvir o som da água correndo e sentir a paz de um lugar onde a bondade se tornou a maior lei. Se você chegou até aqui e se emocionou com a trajetória de Mateus, leve essa mensagem com você. Um pequeno gesto seu hoje pode ser o milagre de alguém amanhã. Não saia sem deixar sua marca de luz. Dê um like se você acredita que o bem sempre volta. Compartilhe esta história para inspirar alguém que está perdendo a fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que alimentam a alma. Lembre-se, o mundo pode ser duro, mas sua bondade é o que o mantém vivo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.